Jesus, meu Jesus do coração, meu Jesus amado, em nome de Jesus, esses são alguns termos de muitos termos que se ouve no dia a dia, pessoas a falarem e a invocarem esse mesmo nome, Jesus, Jesus, Jesus. Mas afinal de contas, de onde é que vem tudo isso? Será que nós sempre invocávamos o nome de Jesus quando estivéssemos a passar por alguma situação, ou queríamos algo, ou gostaríamos de agradecer? Será que nós sempre fizemos isso? Não. Então, de onde é que veio tudo isso? De onde é que partiu tudo isso? E como essa mesma figura pode estar por detrás daquilo que é a não aceitação do próprio homem negro? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Analisa Comigo. No vídeo de hoje vamos falar sobre Jesus e o seu papel na autodemonização do homem negro. Muita gente esquece-se como nós conhecemos esse nome tão famoso entre nós nos dias de hoje. Se você disser que é ateu, você começa a ser mal visto. Não, ateu? O que é isso, ateu? Muita gente até desconhece o significado da palavra ateu. Mas, para aqui citar que muita gente esqueceu-se como esse nome nos foi introduzido. Muita gente esqueceu-se. Não foi uma escolha. Eu vou começar a aceitar a palavra de Jesus, eu vou começar a aceitar a palavra de Jesus. Atenção, há que fazer aqui uma separação nítida entre Jesus e Deus. Há quem acha que Jesus é Deus. E eu não quero ser muito profundo nesse assunto, né? Porque quando se fala de religião, tudo pega fogo. É irônico, mas é verdade. Então, eu não vou ser muito polêmico nesse assunto, mas eu só vou querer fazer aqui essa pequena distinção e espero que você que esteja a assistir esse vídeo, você também consiga fazer essa pequena distinção, ok? Jesus é Jesus, Deus é Deus, ok? Estamos juntos? Então, após fazer essa distinção, eu vou falar o seguinte. Nós sempre adoramos a Deus. Sempre ajoelhamos para adorar a Deus. Naquela época, acredito eu que em África não era necessariamente juntar as mãos e olhar para o céu. Não sei bem como era, mas acredito que era mais pegar na terra, ajoelhar e pegar na terra, e olhar para o céu com as mãos para cima, algo assim do gênero, né? Ainda nos dias de hoje há quem reze assim, né? Então, era mais desse jeito que nós adorávamos a Deus. E quem era Deus para nós? Deus era a terra. Era uma forma bonita, honestamente falando. Era uma forma bonita, penso eu. Deus era a terra, Deus era o mar, Deus eram as árvores, Deus era o céu. Para nós era assim. Deus, Nganazambi, era tudo isso que eu falei. Ou seja, em resumo, Deus era a natureza. Ok? Deus era a natureza. Para nós, Deus era isso. E eu, particularmente, acredito que essa era a forma mais bonita de adorar a Deus. Eu acredito que essa era a forma mais bonita de adorar a Deus. Ok? Mas não vou fugir muito do tema, porque senão vou ter de fazer aqui um vídeo muito extenso. Voltando ao título do vídeo, então, por que nós adoramos tanto a Jesus Cristo? Né? Quem é esse homem, Jesus Cristo? Ok, a história conta que Jesus Cristo foi um homem, filho de Deus, e que ele levou a cruz. Ele basicamente pagou por todos os pecados dos mortais, de nós os homens. Mas a grande pergunta que fica é, ok, Jesus é um homem, ou seja, foi um homem, né? Foi um homem, existiu um homem, ok? Tal como eu, tal como você, foi um homem. A história diz que foi filho de Deus. Acredito que todos nós somos filhos de Deus, certo?
Certo. Até aí acho que estamos bem, estamos a seguir passo a passo, tudo. Acredito que sim. Então, ele pagou pelos pecados de todos os mortais. Essa parte que não se encaixa assim tão bem naquilo que seria o levantamento de algumas questões, né? Acredito isso, essa parte que não encaixa assim tão bem, né? Você vai adorar, mas geralmente numa religião, né, as pessoas adoram, se você for a ver, as pessoas de uma determinada etnia, quando vão adorar, para além de algumas pessoas adorarem a natureza, né, que é o que nós também fazíamos, também existe a adoração de um homem, mas é um homem semelhante àquelas pessoas daquela mesma etnia, como é aí o Buda, né, para os asiáticos. É um homem também asiático, ok? Então, é mais ou menos isso. Os europeus adoravam a Jesus porque eles fizeram uma imagem simplesmente totalmente branca de Jesus. Então eles adoravam Jesus dos olhos azuis, do cabelo loiro. Ai, ele virá nos salvar algum dia. Meninas começavam a sonhar com Jesus. Jesus lhes levou. Mas só não faz nenhum sentido quando vamos para o continente africano. E aí acontece já a coisa que nenhum outro povo aceitou, que é adorar alguém que não se parece com eles mesmos. Alguém que não lhes representa. Hoje em dia já há alguns debates a falar de que Jesus era um homem negro, mas vamos ter calma nisso, ok? Jesus não era propriamente um homem negro, mas também não era propriamente um homem branco. Jesus era um homem árabe, ok? E ele tinha aquela coloração, diria eu, que é um branco carregado, né? Um branco assim, um pouquinho escuro, mais ou menos como se fosse. É como se fosse mais ou menos o mestiço, alguém mestiço, né? Seria mais ou menos assim a coloração dele. Mas não quer dizer que ele era necessariamente um homem negro, mas também não era um homem branco, né? De qualquer forma, aqui o que eu ponho é por que nós, mesmo depois da colonização, porque nós sabemos como esse nome nos foi introduzido pela colonização, pela escravatura. Naquela época, os nossos antepassados não tinham outra escolha. Não havia essa de, eu não quero, não, eu estou preocupado com outras coisas, eu não tenho tempo para isso agora. Não havia isso. Porque se naquela época alguém dissesse isso, né? Um homem negro, uma mulher negra dissesse isso, levaria sei lá quantos castigos, né? Eu não vou estar aqui a usar termos explícitos, porque eu acredito que esse vídeo também crianças ou pessoas não tão, talvez que não tenham tanto conhecimento sobre o assunto podem estar a ver, então não vou usar termos muito explícitos, até porque eu acho que é um pouquinho desnecessário em certos fóruns. Então vou dizer que levavam castigo, né? E simplesmente não poderiam mais dizer que não queriam seguir. Mas ok, esse tempo já terminou. Foram 500 anos? Foram? Foi muito tempo? Sim. 500 anos, muita coisa acontece, isso é verdade. Mas acabou. Então, agora há que também tentar desconstruir um pouco, porque a colonização terminou. A escravatura terminou. Mas as mentes ainda têm estado colonizadas. Agora tem de se fazer aquele trabalho de descolonizar a mente, ok? Se você não está percebendo o que eu estou a dizer, até agora você ainda não pegou o que eu estou a dizer, então pare e pensa um pouco. Quando você imagina, né, o seu Salvador, qual é a figura que você imagina? Jesus. Descreva Jesus. Descreva Jesus. Um homem branco, cabelos longos, né? Com umas roupas que parecem assim vestido, certo? Uns panos e tal. Pés descalços ou então com umas sandálias a estilo europeu? Não? Não é assim que você descreveria? Estou errado? Acredito que não. Acredito que você descreveria dessa forma. Ou seja, você reza para um homem
né? Semelhante ou para alguém ou para uma entidade, vamos lá, né? Porque ele já faleceu e supostamente era o escolhido e tal. Então, você reza para que uma entidade que não é parecida a si lhe venha a salvar, né? E o que isso faz na sua mente? Isso faz com que você seja submisso, porque automaticamente, não estou a dizer que é assim que você pensa, mas eu estou a dizer que é assim que o seu cérebro funciona. Qual é a distinção que eu faço disso, dessas duas afirmações? É que não é assim que você automaticamente pode me dizer, não, eu não penso dessa forma, não. Mas o seu cérebro funciona assim. Porque aquela imagem fica na sua mente, fica no subconsciente como um salvador. Então, quando você avista pessoas com um tom de pele mais clarinho ou pessoas brancas mesmo, né? Porque aqui está-se a falar mesmo mais de pessoas brancas. Quando você avista pessoas brancas, você fica com aquela ideia de que de algum modo, não sei, não sabes como, alguém daquela raça vai lhe salvar. Porque é a imagem que está na sua mente, a imagem de Jesus. O jovem de olhos azuis, cabelo loiro, vai lhe salvar. Okay? Então, isso é extremamente perigoso para uma sociedade. Isso é extremamente perigoso para um povo. Porque isso cria o auto-ódio. Existem muitas pessoas que, infelizmente, na comunidade negra, odeiam o próprio tom de pele, ficam a pôr certos tipos de cremes que é para mudar o tom de pele, ficarem cada vez mais clarinhas e depois ficam já albinas. E assim para eles é que, ok, cheguei ao máximo, sou a pessoa mais bela do mundo. Mas se você vir o antes e o depois, você vai ver que essa pessoa parece que não está muito bem. Porque é como o caso do Michael Jackson. Ele disse que ele tinha uma doença que alterava o tom de pele. Sim, eu não tenho a certeza disso porque eu nunca, honestamente, nunca vi nenhuma foto que comprovasse isso. Nunca vi nenhuma foto que comprovasse isso. Mas independentemente de tudo, o que foi visto é que ele tirava o seu tom de pele, ou seja, acabava retirando algumas camadas, né? Que é para ficar cada vez mais claro. E nós todos já acompanhamos como é que ele, quais foram os seus últimos anos. Ele extremamente branco, mais branco que as pessoas brancas. E ele estava a sentir-se bem assim, né? Na verdade, no fundo de tudo aquilo, ele só queria ser aceito como uma pessoa branca. Esse é o auto-ódio que nós infligimos a nós mesmos. Quando você vê que na comunidade negra o homem só queria ir atrás do seu semelhante, que é para lhe fazer mal, quer fazer mal às moças negras também e tal. É por causa disso. Porque não se veem do jeito que deviam, não se respeitam. No fundo, acham que eles próprios não são merecedores e que têm de fazer por tudo para se autodestruir e abrir espaço para outras pessoas. Então você vai ver que num restaurante, mesmo no seu próprio país, né? Você vai ver que os atendentes vão ficar todos espantados quando surgir alguém europeu e se calhar não lhe vão atender da mesma maneira. No seu próprio país, pessoas como tu não vão lhe atender da mesma maneira. Você vai ver que o atendimento ali naquela mesa está muito personalizado, está muito. Os funcionários, quando vão para ali, estão muito simpáticos, até ficam a dançar e tal, mas quando é contigo, sim senhor, o que é que vai querer? Assim, ok, está bem. E acabou a conversa, ok? Ou seja, isso são reflexos daquele que é o pensamento que está lá no fundo. Então, é necessário fazer um trabalho de desconstrução, né? Desconstrução daquilo que foram ou seja, que são até agora os filhos da colonização, certo? Esse tema é um tema muito extenso, é um tema muito extenso. Aqui no final do vídeo eu haveria de querer que você fizesse um desafio e a próxima vez que você rezar, que você tiver a chamar, né, por um nome, né? A próxima vez que você imaginar Deus, tente imaginar alguém que se pareça consigo, ok? Tente imaginar alguém que se pareça consigo. Não se assuste. Não há nada aí para se assustar. Não há nada aí para se assustar,
ok? Simplesmente você estará aos poucos a descolonizar a mente, ok? Então, esse foi mais um vídeo do canal Analisa Comigo. Espero que tenha gostado. Se não for inscrito, inscreva-se, não custa nada, ajude o canal, dê o like e partilhe bastante o vídeo para que mais pessoas consigam aceder. Tudo bom? Até a